Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que acompanham o podcast Ser Fraterno. É com muita gratidão que nós fazemos esse trabalho aqui. E hoje, com a presença ilustre, muito querida da nossa professora, mestre, e você é doutora, né? Doutora. Sim. Doutora Eliana, né? Ela está aqui conosco hoje. É uma pessoa que eu admiro muito profundamente. Eu admiro todas as atividades que ela realiza, acompanho, viu, professora Eliana? E eu, antes de começar, da gente começar com a prece, antes da gente falar a respeito do que nós vamos fazer hoje no nosso podcast, eu gostaria que você falasse um pouco a seu respeito. Muito obrigada, Fabi. Inicialmente eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu tenho trabalhado um pouco com as terapias do autoconhecimento, terapias de autoamor, as constelações sistêmicas familiares, a energia do Reiki. E mesmo no trabalho do Rotary, a gente tem trabalhado muito essa questão do olhar o ser humano na sua essência, no seu eu, tentando compreender a forma como ele foi se constituindo ao longo dos tempos, né, da sua existência. E com várias reflexões. Então, tenho trabalhado com palestras, tenho trabalhado com constelações e tenho, então, tentado estudar um pouco mais sobre as terapias que envolvem o autoamor. Então, hoje eu estou dedicando quase que somente ao trabalho rotário, que é um trabalho voluntário, de doação, de serviço à humanidade, e também as terapias que envolvem as questões relacionadas ao auto-amor. Que bom, que bom. Aí, gente, foi uma escolha bem acertada, um convite muito bem feito. E que bom que ela pôde nos atender, né, professora Eliana?
E aí, hoje, para começar a falar a respeito do nosso tema, eu quero fazer uma oração com vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir a minha oração aqui, porque a internet anda tão ruim. Se eu não conseguir, a gente vai fazer uma oração que já é de costume. E me parece que hoje a internet não vai funcionar, não. Não. A internet aqui já anda ruim, essas de dados móveis. Então, essa oração, caso você queira dar uma olhada, chama Uma Pequena Oração lá no site Somos Todos Um. E ela fala muito a respeito desse resgate do amor próprio, resgate do que nós temos de essência, né? Da importância de valorizarmos a nossa essência, de procurarmos alimentar essa essência da melhor maneira possível, né? Muitas vezes a gente pensa que os cuidados precisam ser só materiais, precisam ser só físicos, né? E a importância de a gente cuidar do que existe dentro da gente, do que nós somos essencialmente, muitas vezes é deixada a segundo plano, né? Então, essa oração, ela é para isso. Eu não tenho ela decorada, obviamente, né? Mas, então, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, né? Eu gosto muito de outras orações que a gente faz muito aqui no podcast Ser Fraterno, que o nosso projeto principal aqui é o atendimento fraterno, é o atendimento espiritual e tudo. Então, todos os estudos que a gente faz aqui é voltado para isso. Mas hoje nós vamos iniciar com essa simples oração, que é a oração mais bonita que existe, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, professora Eliana. Então, vamos, que hoje é coisa, né? Hoje tem coisa. Hoje temos muita coisa para falar. Exatamente. Hoje o estudo, como a gente tem feito sempre, é do livro Despertar do Espírito, né, da Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Esse livro é maravilhoso, magnífico. Cada capítulo dele vale. Cada capítulo, cada frase dele vale. E hoje nós estamos com o assunto autoidentificação. A chamada lá foi autoidentificação. Por que isso é importante para a nossa felicidade, né? Acho que é mais ou menos isso a chamada que a gente fez. E aí, nós vamos começar já com uma pergunta, professora Eliana, que é a seguinte: a alegria incomoda? O que ela tem a ver com a autoidentificação? Olha, a alegria segundo aqui a nossa autora, né? Joana de Ângeles. Sim. Ela vai trazer uma frase bem no início do seu texto aqui, dizendo que a alegria é a mensagem mais imediata que demonstra um ser saudável. Sim. Então, quando a alegria, ela revela que você está bem emocionalmente. Hoje, Fabi, nós trabalhamos o ser humano e suas conexões. E dentre elas, nós trabalhamos o seu emocional, a sua conexão espiritual e a sua conexão com o físico. E dentre esses três aspectos, é importante a gente observar como é que emocionalmente nós estamos. E a alegria, ela faz parte de um ser, de momentos, né, da nossa existência que revela um pouco da nossa emoção. Sim. De como nós estamos. E é importante, eu gostei muito dessa primeira parte do texto, quando Joana de Ângeles, ela vai falar, ela associa a verdadeira alegria à infância. Sim. Ela traz o conceito de ingenuidade. É aquela criança que ela é espontânea. Então, a alegria espontânea, a alegria ingênua, a alegria que não tem maldade, aquela alegria que brinca, aquela alegria que fortalece, traz uma energia boa, porque nós somos energia. Sim. E a alegria verdadeira, ela traz uma energia de amor e de conexão. Conexão primeiro consigo mesmo, que revela como você está,
e a conexão que você pode estabelecer com o outro, né? E uma coisa extremamente importante, quando ela traz essa questão da infância, que eu gostaria de retomar, que ela vai falar que quando nós revelamos a nossa alegria, ela vem pelo sorriso, mas ela vem muito mais pela nossa espontaneidade. Sim. Ser espontâneo com as coisas simples. Ser a nossa essência do ser. Sim. E, infelizmente, hoje, né, nós nos vemos, de alguma forma, muito preocupados com a essência do ter. E nós vivemos em conflito de quem somos. Muitas pessoas acreditam que são o que têm. Exatamente. E não. Além, né, de considerar que essa espontaneidade fica escondida nas máscaras que a gente vai criando para os jogos sociais. Sim, aos poucos nós vamos aprendendo a esconder os nossos sentimentos. Sim. Vamos aprendendo, a gente chama isso de escamotear. Sim. A gente vai escamoteando os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é incrível, assim, desculpa te interromper, mas Fica eu já à vontade. porque eu achei, assim, principalmente pela questão de eu ser professora de educação infantil, o quanto a gente estuda as questões emocionais da criança e a necessidade da gente trabalhar essas questões emocionais, né? E aí ela fala bastante disso, é uma introdução pequenininha que é incrível, todas as nuances que ela cria relacionada a essa questão. E o quanto, desde a criança ser muito pequena, a gente vai tolhindo a criança de demonstrar essas emoções de forma tão espontânea. A gente acaba ensinando a criança a esconder essas emoções ao invés de trabalhar as emoções. A gente faz com que a criança aprenda a engolir o choro porque não quer que ela chore, que ela se revolte. A gente não quer que a criança sinta raiva. Quando a criança está muito agitada e alegre, a gente quer que isso pare. E isso a gente às vezes até vê nas casas espíritas a dificuldade que tem quando as crianças estão no salão junto com os adultos, o incômodo que causa, né, por causa da dificuldade que o adulto tem de compreender que essa espontaneidade é saudável, é necessária. E se nós não tivermos, nós adultos, não tivermos a paciência, a acolhida e o carinho com essas crianças, quem vai ter? Isso. Né? E onde é que elas vão aprender a se situar naquele ambiente de que tem momentos de calmaria, tem momentos de louvor, tem momentos de escuta, tem momentos de partilha? É ali, participando. Sim. E uma das questões importantes, quando a gente fala dos limites, das orientações, como você disse, você trabalha com educação infantil, e é muito comum nós ouvirmos as crianças, elas vão deixando de serem espontâneas muito cedo, e elas vão se tornando um adulto enrustido, mas com um comportamento de uma criança que chora, uma dificuldade, por exemplo, de suportar a perca de um pai. Então, às vezes eu tenho um adulto de 40 anos que ele sapateia e diz assim: eu quero meu pai, mas o meu pai não vem. Por quê? Não foi trabalhado. Não foi trabalhado na infância, aprender a lidar com a ausência, né? Aprender a lidar com o conceito de morte, a passagem dos nossos entes queridos. Então, são questões extremamente importantes. Então, quando você... Só, desculpa também ainda te cortando, mas falando a respeito dessa questão do limite, você deu um caso assim bem crítico, mas em situações simples, hoje as nossas crianças, por a gente não ensinar elas a ter inteligência emocional, a ter uma forma de avaliar a situação um pouco menos desgastante, né? Pequenas coisas causam frustração muito grande na criança. Você citou a questão da perda, que é difícil tanto para a criança quanto para um adulto, mas pequenas coisas que a gente vai lidar com a criança, e olha que isso tudo envolve o que a gente está falando de autoconhecimento, da alegria de viver, né? E a alegria de viver, que é algo que é elementar. Hoje a gente vê tantas pessoas perdendo a alegria de viver, né? Isso. Que para nós é o nosso objeto de trabalho, né? Nós aqui do Ser Fraterno é o nosso objeto de trabalho. A gente atende muitas pessoas com essa queixa.
Então, se desde criança a gente ajuda essas crianças a compreenderem as frustrações da vida, a saberem lidar emocionalmente de forma mais saudável com essas frustrações, elas se tornarão um adulto mais consciente, Conscientes, mais mais saudáveis, né? saudáveis. Eu gostaria de colocar um exemplo também bem prático, que é a criança não aceitar o não. Sim. Né? Então, nós temos jovens hoje, adultos, que vieram dessa geração de não saber ouvir um não. E como é que eles respondem nesse processo? E isso demanda, né? Não só frustrações, mas demanda também comportamentos equivocados, de rebeldia, de retaliação, de falta de respeito, de não saber trabalhar seus limites. Então, eu gostei muito desse texto quando ela vai falar da importância de nós aprendermos a trabalharmos o autoconhecimento. Então, não é ensinar a criança a engolir o choro, mas é aprender a lidar com a situação que levou até aquele choro. Sim. Né? Por que daquele contexto, por que daquela situação? Buscar a compreensão de todo esse processo. A compreensão do não, do porquê do não. Assim como nós temos jovens hoje com uma dificuldade enorme de autoaceitação. Sim. Aceitar o seu corpo, aceitar o seu jeito de ser, aceitar a sua cor, aceitar a sua condição social, inclusive até a sua sexualidade. Sim. E isso vem de contextos e vem de contornos familiares que tiveram dificuldade de explorar e trabalhar tudo isso, essa cultura. Né? E quando Joana de Ângeles traz aqui a questão dos padrões estabelecidos, eu gostaria muito de falar sobre isso, que nós temos padrões que nós acreditamos como certos e errados. Sim. E esses padrões, eles são variáveis de família para família, de país, de estado, Sim. de lugares, aqui mesmo. Nós temos padrões culturais diferentes em uma mesma família. Sim. E lidar com isso é extremamente importante para a educação desse ser, dessa criança que será o nosso jovem e o nosso adulto de amanhã. Justamente. Então, esse processo ele é um processo muito importante. E aí entra o autocuidado. Entra a questão de nós aprendermos a importância do autoconhecimento. Sim. Quando nós estamos lidando com as crianças, trabalhando com as crianças, aprender a lidar. Por que dessa situação? Qual foi o contexto? O que te levou a tomar tal atitude? Eu estou colocando a criança para pensar. Sim. Estou colocando ela para... A mesma coisa a gente precisa fazer com o adulto muitas vezes. Ele vem tomando atitudes, ele traz comportamentos e a gente coloca ele numa... Eu costumo dizer que as terapias, elas nos levam para a autoescuta. Eu começo a ouvir a mim mesmo sob a orientação de um profissional, ou um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um amigo, um padre, um pastor, uma pessoa aqui da casa espírita, que começa a colocar a pessoa para refletir e se autoconhecer. Sim. E a gente precisa aprender a ouvir a gente mesmo e ouvir às vezes o outro. E observar os nossos comportamentos. Muitas vezes, eu vou te dar um exemplo bem prático, você já me conhece como professora há bastante tempo. No início da minha carreira, eu fui uma professora muito rígida e um tom de voz muito impostado, muito bravo, muito exigente. E que aos poucos os meus alunos foram me ensinando que eu não precisava de tudo aquilo. Para eu demonstrar, eu poderia demonstrar amor, exigir que fizessem o melhor, mas também com autoridade. Sim, e muito mais do que autoridade, amor. Sim, amor mesmo. Sim. Não precisa ser rígido, não precisa ser tão ríspido, não precisa ser tão grosso, não precisa ser tão mal educado. E você aprende isso, então é um trabalho de autoconhecimento, que você aprende também ouvindo o outro. Sim. E muitas vezes a gente não quer ouvir o outro. Exatamente. E olha só, eu vou fazer as perguntas, de repente algumas a gente já até respondeu. Porque a forma como educamos as crianças para os jogos sociais comprometem sua forma de enxergar as próprias experiências para promover a autoidentificação. Nós meio que falamos, né, de que o quanto a gente precisa, às vezes, o adulto sente-se incomodado com a espontaneidade da criança, né? E isso dificulta, porque ela vai aprendendo que ela não pode ser quem ela é. Sim. Ela não pode se expressar como ela se expressa, então ela tem que usar outras formas de expressão para agradar. Ela começa a estabelecer alguns jogos, ela sabe que ela tem que assumir determinadas
determinados comportamentos, Sim. usar determinadas máscaras, né? Um exemplo simples. Você gosta disso? Você quer isso? Não. Ele olha para quem está perto e diz, não, não é permitido, agora eu não posso, tem uma convenção social aqui, né? Então, muito cedo, as crianças, então, dependendo da forma como nós educamos, sem um esclarecimento, sem uma reflexão, sem um cuidado, uma necessidade de trabalhar o auto-amor, leva essas crianças a Se se distanciar. distanciarem da sua autoidentificação, que é do Sim. seu auto-amor. Né? Sim, e eu acho interessante a gente observar que, assim, para os jogos sociais, a gente sabe que as máscaras, as personas que a gente assume, muitas vezes são importantes, porém, com a imaturidade que a criança tem, acaba que essas personas vão ficando convenientes para determinadas situações. Sim. E a gente acaba gerando problemas psicossociais em muitas crianças, que passam a vivenciar de acordo com determinadas máscaras que lhes são convenientes, né? Sim. Uma criança, vou te dar um exemplo sobre isso, né? Uma criança que no seu tempo escolar ou através da escola, através dos seus do convívio familiar, ela sentiu rejeição. Ela se torna um adulto querendo a todo custo que as pessoas olhem para ela. Então, uma pessoa que ela quer chamar atenção, ela tem um comportamento diferente porque ela quer chamar atenção. E, provavelmente, aqueles que se sentiram de alguma forma rejeitados, eles têm uma dificuldade enorme de falar não. Sim. Porque se ele disser não, ele acredita que a pessoa não vai gostar, vai ser rejeitado. E a rejeição é um bom exemplo para a gente pensar como as pessoas, principalmente mulheres, adolescentes, eles vivem constantemente em conflito porque eles querem ser aceitos, eles querem ser vistos. E eles acreditam que eles precisam fazer tal e qual eu penso que você quer que eu faça. Sim. E aí ele entra nesse jogo, né? A gente chama desse jogo social, porque ele tem que enquadrar num padrão social. Sim. E aí ele quer ser aceito, ele quer ser visto, ele tem medo da rejeição, e esse medo da rejeição faz com que ele fique encaixando, tentando se encaixar em alguns modelos. Certo. E isso se torna perigoso. Em dados momentos, isso dá muitos conflitos. E em alguns casos reverbera em suicídios, reverbera em autoextermínio, né, atividades de automutilação e outros da não aceitação de si mesmo, do outro, daquilo que ele está vivendo. Da dor de não ser visto, não ser aceito. Que é uma dor profunda. Muito grave. Né? Antes da gente continuar, eu quero lembrar a todos que estão assistindo sobre a Semana Espírita de Jataí. Vai acontecer do dia 21 a 27 de abril. E a programação está lá no site do Sintonia no Bem. Então, participem, vai ser um momento ímpar, maravilhoso. Eu sempre participo, gosto, acho muito bom mesmo. É um momento da gente encontrar as pessoas que faz tempo que a gente não encontra. Então, participe. Bom, professora Eliana, no capítulo, logo na introdução, a gente falou um pouco sobre isso já. Fala que a alegria é o prêmio que se conquista através da autoidentificação. Ou seja, quando encontramos com a nossa identidade, encontramos a alegria de viver. E o contrário, o que dificulta, inibe ou camufla a nossa autoidentificação? A dor, tudo que se opõe à alegria. Tudo que vem e que se opõe à alegria. A dor, a tristeza, a solidão, a angústia, né? Tudo que se opõe a isso vai provocar esse processo de essa dificuldade de autoidentificação. E trabalhar esses processos na nossa convivência social é extremamente importante. E como lidar com isso? Vou te dar um exemplo de um sentimento que até bem pouco tempo nós fomos colocados assim, não posso sentir raiva. É pecado sentir raiva. Sim. Eu não posso demonstrar a minha raiva. Então, porque eu sou espírita, eu sou um religioso, eu não... E você vai camuflando. É um sentimento. E você não pode sair socando as pessoas. Você não pode ir explodindo de raiva, agredindo, sendo explosivo e impulsivo. Mas você precisa aprender a trabalhar essa raiva. Sim. E aí a gente tem mecanismos e estratégias que orientam como lidar com
com esse sentimento de raiva. E isso é tão sério, Fabi, que muitas pessoas elas vão criando como se fosse uma casca grossa. Então você olha e fala assim, mas tudo que acontece à sua volta parece que a pessoa não tem sentimento. Não tem sentimento, então ela não chora, ela se torna uma pessoa insensível. Porque durante muito tempo foi ensinado que ela não pode demonstrar medo, raiva. O medo, por exemplo, principalmente para os homens, é muito cobrado. Medo, mas você é um homem. Tem que ter coragem. Você é um homem, homem não tem medo. Então, são crenças que nos limitam, né? Então, o exemplo como eu dei para você da raiva, como o medo, são crenças que vão nos limitando e vão nos cerceando e vão dificultando esse processo de autoconhecimento. E daí que as terapias vêm para ajudar a olhar para todos esses problemas que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, das nossas dificuldades. O que está me limitando? Muitas pessoas acreditam que a minha alegria, a minha felicidade está no outro. Então a gente cresce assim, vou ser feliz quando eu formar, eu vou ser feliz quando eu casar, vou ser feliz quando eu tiver filho, e depois você tem filhos e vou ser feliz quando os filhos formarem. E assim vai. Não, é aqui e agora. A felicidade está dentro de cada um de nós. É o aqui e agora. Então, cultivar e trabalhar a essência dessa alegria dentro da gente. E aí você percebe que o corpo expressa tudo isso. Se você está doente, você tem uma aparência mais sombria. Se você está triste, seus olhos transmitem isso. Então a gente diz, o nosso corpo fala. E por isso que é importante as terapias. Você trabalhar as terapias mostrando como o corpo pode dizer isso para você. Então e a tristeza, o olhar sempre pro chão. Pessoa que anda sempre de cabeça baixa, ela está desacreditando da vida. Ela está perdendo a alegria de viver, que é todo o contrário do que você colocou. A alegria, a essência, né? E isso é um processo de autodescobrir-se. Autoconhecer-se. E é preciso que você permita fazer isso. E para você se permitir, você precisa estar em ambiente em que você perceba o que está te fazendo mal. Por que isso está te irritando tanto? Por que isso está te incomodando tanto? E muitas vezes não incomoda em você, incomoda no outro. E aí eu preciso olhar por que aquilo que está acontecendo com o outro me incomoda tanto. Então, Eliana, antes da gente partir para a próxima pergunta, uma indicação. Nós falando sobre essas emoções, que são emoções que precisam tanto ser trabalhadas, né? Tem um livro do Marlon Reikdal chamado Cultivo das Emoções, que é perfeito para isso daí, né? Então, uma indicação, quem estiver assistindo aí e quiser ler, ótimo, excelente, nós já estudamos muito esse material. E outra questão, estudar o material e começar a trabalhar como é que você lida com as suas emoções. Justamente. E muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, nossa, eu sou muito chorona. Aí eu brinco, que bom, não vai ter pedra nos rins e nem na vesícula. Mas é assim, é a pessoa que se permite emocionar, se permite sentir, se permite transmitir ao outro a sua essência, a nossa essência. E isso é extremamente importante, você trabalhar essa permissão para você mesma. Você tem o direito de ficar com raiva, você tem o direito de não se sentir bem em determinados lugares, de não se sentir bem com determinadas pessoas. Agora, o que você faz com isso é que é a questão que você tem que trabalhar. O X da questão que precisa ser trabalhado. Justamente. E com relação a essas questões de terapias, nós vamos falar na última questão aqui, então não vou nem pausar para isso, porque tem muita coisa que a gente quer falar. E precisar de uns 3 podcasts para dar, né? Mas eu vou te aproveitar o tanto que for possível. Então, vamos lá. Lá no primeiro parágrafo, a Joana de Ângeles discorre sobre a importância do autoconhecimento no processo da autoidentificação. Como as crenças limitantes, nós já falamos, afetam esse processo. Por que nesse capítulo, Joana insiste tanto na formação educacional da criança? Isso. Ela fala muito da criança nele, né? Muito, muito, muito. E quanto que é importante as crenças. Nós sabemos que muito do que nós vivemos, do que nós convivemos, do que nós trazemos, tem a ver com o que nós aprendemos. E o que nós aprendemos vem também de outras gerações. E que naquele círculo
de onde você vem, da sua ancestralidade, até o presente, vai carregando essas crenças. Acredita-se e vai trabalhando, né, dessa forma. E muitas vezes, no que a gente fala que é crença limitante, a gente está falando de coisas que a gente acredita sem questionar, sem racionalizar. Sim, sem racionalizar, sem olhar o efeito disso. Sim. Né? Sem Deixa olhar. eu só dar um recadinho. Nilva Barbosa disse boa noite pra gente, achando uma delícia esse encontro, um grande aprendizado. Ela pediu para repetir, por favor, o nome do livro indicado. O nome é O Cultivo das Emoções, de Marlon Reikdal. E obrigada por você estar aí, atenta. Obrigada e boa noite para você. Isso. Obrigada, Nilva, pela sua contribuição. Então, retomando aqui a questão das crenças limitantes, né? Em que eu acredito? Então, vou te dar um exemplo, o conceito de verdade. O que é verdade para mim? O que é verdade para você? Sim. O conceito de certo e o conceito de errado. O que é certo para mim? O que é certo para você? O que é errado para mim? O que é errado para você? Então, são crenças que vão cerceando a nossa forma de conduzir a nossa vida, a nossa forma de encaminhar e a nossa forma de conviver com as pessoas. Sim. Então, é importante que a gente aprenda a olhar, relativizar, refletir. Acho que é isso que é o mais importante, né? Justo. Fazer uma reflexão. Até que ponto essa crença... Eu acredito que eu não sou boa o suficiente. Por quê? Eu ouvi a vida... Quem foi que me falou isso? Onde foi que eu escutei que eu não sou boa o suficiente? Quais são as vivências que você tem que provam isso? Quais as vivências que eu tive na minha infância que me levam a pensar sobre isso? Sim. Vou dar um exemplo bem prático. Dinheiro. Dinheiro não presta. Eu não quero ter muito dinheiro, porque quem tem dinheiro é isso, quem tem dinheiro é aquilo. Corrompe. Dinheiro não é bom. E a pessoa vive na escassez. Porque ele está preso a uma crença que limita a acreditar que ele é próspero e que ele pode ser próspero. E como nós somos reflexo do que nós pensamos, você atrai aquilo que você acredita. Sim. Então, eu te dei o exemplo do dinheiro, que é um exemplo forte, que faz com que as pessoas... É uma crença que limita. Aquilo que eu ouvi na minha infância. Dinheiro não dá em pé de árvore. Dinheiro é suado. Dinheiro para ganhar é difícil. Então, assim... E a pessoa cresce com aquele peso. Sim. E a gente observa que o universo está aí, o dinheiro está aí, ele está aí para todo mundo. Agora, a forma como você vê, como você lida, como você trabalha com a energia da prosperidade em sua vida, em todas as áreas, interfere na forma como você ouviu sobre isso. Justamente. Outra questão, como nós estamos falando de crianças, o que os pais falam para os seus filhos. É muito comum quando os pais se separam, né? Os pais, ou o pai ou a mãe, realmente aquele que sai um pouco mais magoado do processo, tentar denigrir a imagem um do outro, né? Isso é extremamente prejudicial. Sim. E meninas crescem com aquela mentalidade, homem não presta. Sim. Por quê? A ideia que ela tem, a crença que ela tem, é aquilo que aconteceu com o pai dela, que é com a mãe, e que é um problema do pai e da mãe, não tem nada a ver com ela, filha, né? E isso é uma energia tão forte que às vezes começa a repetir padrões. Sim. Padrões que se repetem de famílias para famílias, gerações para gerações. Várias gerações. E você vai percebendo que uma das questões são essas crenças. Não, mas comigo foi assim, aconteceu. Não, comigo foi desse jeito também. Minha mãe vivia desse jeito, então assim, tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente precisa refletir sobre isso. Eu posso fazer diferente. Sim. Muitas características que algumas crianças refletem nas atitudes de sala de aula, quando a gente vai conversar com as mães falam assim, eu era desse jeito. Então, assim, tipo assim, tá justificado, tá tudo bem, então. Com o hereditário. Igualzinho eu fiz, então né? Tá tudo bem. Então ela acredita, assim, né, que a criança é uma reprodução dela e pronto. E incrível que nunca é do que é bom, né? Não. Sempre é do que é difícil, que é problemático. E daí uma das coisas importantes que sempre falo é o seguinte, pegue o que tem de melhor. Olhe para o seu pai, olhe para sua mãe e veja o que eles têm de melhor, o que eles te deram de melhor. Porque é daí que você tem que partir. Justamente. É fazendo essa reflexão e vendo...
Às vezes chegam jovens e falam assim, tem nada do meu pai, tem nada da minha mãe. É uma negação, né? Sim. A raiva é tanto interna que ele diz que não tem nada. E aí, de repente, eu digo assim, o que você tem de bom do seu pai, da sua mãe, de bom? Aí eles começam a pensar, peraí. Meu pai é um trabalhador, eu também sou. Não, minha mãe é muito trabalhadeira, muito estudiosa, muito empreendedora, ela é muito assim. Eu acho que eu puxei isso da minha mãe. Então, assim, eles começam a refletir. Mas primeiro vem toda a dor, vem todo o negativismo, vem toda aquela cultura de que olhar para o que não está tão bom é melhor. Né? E é um processo de ingratidão, porque a gente é muito mais ingrato do que grato pelo que a gente tem, né? Pelo que a vida nos oferece, né? Deixa eu ver, nós paramos aqui, ó. Todo aquele que deixa de conhecer a própria identidade sofre uma alteração significativa para pior no seu processo de crescimento, que o torna desvitalizado interiormente, sem espírito lúcido, incapaz de decisões acertadas, sem contato com o corpo que passa a ignorar ou odiar, formulando programas de autoanulação em torno das funções e impositivos naturais. Em exemplos práticos, quais as consequências de impedir a pessoa de ser quem ela é? Uma pessoa, vamos dar aqui novamente, falar da rejeição. Uma pessoa que se sente rejeitada. Ela chega num restaurante e as pessoas vão pedir o seu prato. Se ela se sente uma pessoa não bem acolhida, aí, Fabi, o que você vai comer? Ou ela fala qualquer coisa, e aí tem alguém que brinca e fala não existe qualquer coisa, né? Ou então ela espera todo mundo pedir e o que prevalecer ela pede, então ela fala assim, não, o que você pedir, tá bom? Então ela vai perdendo a sua essência no simples ato de pedir algo que ela goste. Sim, exatamente. A dificuldade até de saber o que eu gosto. Sim. Tem até a música do Renato Russo que fala bem assim, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto, né? Quando você falou do que não gosta, vamos pegar um outro exemplo prático. Do que você gosta pra você. A maioria das pessoas olham pro papel assim, quando eu peço para falar sobre isso e choram. Aí eu falo, vamos trocar a pergunta? O que o seu marido gosta? O que seu filho gosta? O que a sua mãe gosta? Aí pronto. Pronto, aí sabe, né? Porque é um processo que você vai, o que está acontecendo? Você vai se anulando. Sim. É anular isso. É essa anulação que nós essa anulação. Você se anula num simples pedido. Você se anula num simples sim ou não. Antigamente nós tínhamos um monte de pessoas que ficavam em cima do muro, né? E ficar em cima do muro é não saber. Então eu vou para onde for a maioria, porque eu quero ser aceito. Sim. E isso é um processo muito mais amplo, né? E às vezes negação da sua própria identidade, de não querer olhar para aquilo que ele realmente, para a sua essência, né? Sim, e nós voltamos aqui naquele discurso que a gente estava fazendo a respeito dos jovens, da dificuldade que eles têm de aceitação. Quantos casos que nós estamos tendo de jovens que se suicidam, né, por não aceitar a própria condição, por não aceitar quem eles são. Muitos casos relacionados à sexualidade. Sim, né? E o que isso acarreta, né? Primeiro, é a angústia consigo mesmo. Depois vem todo o peso social, peso cultural, as crenças familiares que limitam e cerceiam tudo isso. Então vai ficando muito pesado, muito pesado. E ele sabe que ele não está enquadrado dentro do padrão esperado. E é muito triste quando o lar não é acolhedor, né? Muito triste, porque a pessoa, ela sente que o lugar onde ela poderia ter refúgio, em que as pessoas poderiam dizer, tá tudo bem, não tá. E aí entra naquilo que eu comecei a falar bem no iniciozinho do nosso podcast. A gente esquece da essência do ser e aí passa a olhar para o ter. Então, eu sou muito mais o que eu tenho, o que eu demonstro, né, ali, do que a minha essência de existir e ser humano neste mundo. Sim. Estar aqui neste mundo. Então, pela sua essência de viver, de ser uma pessoa do bem, do trabalho, do que ele apresenta.
né? E esse conflito entre as cargas sociais, os quadrados, vamos dizer assim, Sim. né? As crenças, o peso familiar, As o peso caixinhas, social, né, onde a gente tem que as estar. caixinhas que você não dá conta de ficar em nenhuma delas. E aí é onde você surta, literalmente surta. Porque você fala assim, não, eu não dou conta. E é muito pesado para mim tudo isso. E aí a pessoa... e é interessante, quando se fala no autoextermínio, as pessoas ficam sempre procurando o porquê ou então quem. Né? O que fulano fez, o que aconteceu, tal, tal. Não, gente, a pessoa não deu conta de lidar com o seu próprio contexto. Sim. Ele não deu conta de lidar. Né? Então, é diferente. Então, a gente trabalhar isso é importante. Sim, e como sociedade, como comunidade espírita, nós temos uma responsabilidade muito grande nisso, né? Sim. Bom, a Joana diz que auto-identificar-se é desidentificar-se de tudo aquilo que foi assimilado por imposição, constrangimento, circunstâncias de conveniência, sem a real anuência do si profundo. Quer dizer, eu não aceitei direito aquilo ali está acontecendo a meu contragosto. Então, como ocorre essa libertação de toda essa dificuldade criada desde a infância pra gente, né? E que a gente, às vezes, nós mesmos criamos, né? Isso. É um trabalho terapêutico. É um trabalho terapêutico que começa com a minha conexão espiritual. É muito importante que nós tenhamos clareza do quanto é importante a nossa conexão espiritual e o quanto ela nos fortalece para nos ajudar a perceber e a receber clareza, espiritualidade, força, para a gente conseguir ver. E depois vem o outro processo, aprender a lidar com as minhas emoções. É o despertar. Peraí, por que eu estou irritada com você? O que me levou? Então, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, estou roendo unha, né? Estou comendo unha. E aí eu falo assim, o que está acontecendo sempre quando você leva a unha à boca? Então, tem um processo. Tem uma emoção por detrás disso. Sim. Então, desidentificar-se passa por esse processo de conexão espiritual e um estudo, um despertar, um olhar, um conhecer a si mesmo a partir das suas emoções. Mas por que o que a Fabi me disse me irritou tanto? Né? Já é um processo que tem de começar. Em mim que está movimentando para acontecer essa irritação. E como que a gente faz isso com uma criança? Refletindo. Então, eu gosto muito quando ela fala da palavra da imposição. Foi assimilado por imposição. Você tem que ser assim. Mulher tem que ser assim. Homem tem que ser assado. Olha, você vai em tal lugar, tem que ser desse jeito. Olhe, quando chegar lá, faça assim, 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 assado. Né? Então, impõe regras, normas, constrangimentos, situações em que ele não soube lidar. E se sentiu, foi com chacota, foi coagido, sentiu discriminado numa situação. Então, são várias situações, né? E situações de conveniência. Então, é bom que ele seja assim. É importante deixar ele desse jeito. Olha, nós temos casos, inclusive, que não, eu quero ficar parecendo que eu sou doente. Então, porque quando eu fico doente, todo mundo olha para mim. Sim. É uma questão de conveniência. Eu, desta forma, estou chamando atenção. E eu aprendi isso onde? Desde a minha infância. Sim. Desde a minha infância. Sim. Os hipocondríacos, né? Eles estão bem aí, né? Nessa condição. E aí entra os narcisistas, que também que é um outro lado que é importante a gente olhar, né? Que achar que ele é o melhor, ele sabe tudo, é tudo bom. Então já tem um reverso de tudo isso que a gente também precisa trabalhar. Sim, e no oposto também das questões dessas imposições, de ser forçado a formação de máscaras, de formas de agir que são convenientes, né, nessas crianças, também tem o outro lado, que eu acho que a nossa sociedade está mais voltada para esse tipo de comportamento, que é o de deixar como está sem trabalhar. Né? Então, a gente vê assim, um contexto muito difícil, e eu, como professora de educação infantil já há 8 anos, eu percebo essa movimentação muito clara
de o quanto as crianças se tornaram reis e rainhas de si, sem ter maturidade para identificar-se e entender o que é esse processo de maturação. Elas ainda não têm maturidade. Então, muitos pais e muitas mães deixam essas crianças muito à vontade, sem ajudá-las a construir essa autoidentificação, né? Isso. E tem um outro agravante. Nós temos muitas crianças sendo tratadas para serem adultas. Sim. Na idade Sim. em que ela deveria brincar, estar inclusive ali. com erotização infantil. Sim, né? E isso também é um outro lado importante da gente falar, porque a gente percebe que essas crianças, elas crescem, elas não lembram da sua infância. Sim. Elas não lembram do que é o brincar, elas não lembram do que é o sorrir. Então, elas começam a ver um pouco da imposição, consequência da robotização. Justo. Que nós estamos fazendo. Exatamente. Eu vejo isso principalmente com essas vivências em algumas redes sociais, que eu não vou dizer o nome, mas todo mundo conhece, né? Tem algumas redes sociais que estão sendo muito utilizadas por mães com as suas crianças. E a gente tem crianças, assim, muito pequenininhas, já toda blogueirinha, toda, sabe? E a gente percebe que isso não é o contexto que ela devia estar vivendo, que ela precisava estar vivendo. Existem outras demandas que vão amadurecer melhor essa criança para se tornar um jovem mais consciente, um jovem que tem atitudes realmente de identificação com suas vontades, com sua essência e tudo mais. E que isso distancia, porque é tão interessante a gente ver as curtidas, tá engraçadinho, tá bonitinho, às vezes envolve a situação da criança em polêmicas que não é do contexto infantil, é tão difícil. As crianças hoje estão participando, inclusive, de decisões e discussões dos adultos. Para ilustrar um pouco disso que a gente está falando, eu gostaria de trazer para você a história da borboleta. Sim. A borboleta, quando ela vai sair do seu casulo, ela começa a fazer aquele exercício de bater as asas ali dentro, até que o casulo vai secando e aos poucos ele vai abrindo e a borboleta vai adquirindo força, fortalecendo suas asas e sai a voar. E o que acontece em algumas situações? Os pais vão lá e cortam o casulo. Não, vou facilitar aqui. E puxa a asa dessa borboleta. E puxa a asa dessas borboletas e elas estão ficando aleijadas. Mancas, dependentes, inseguras. Porque elas não passaram por um processo natural de fortalecimento da sua essência como ser. Justamente. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo, que é assim como uma rosa. Pega um botão e você começa a tirar aquelas pétalas ali. Você vai despetalar ela vai ficar feia, ela vai ficar doente, ela vai morrer. Agora você coloca ela ali, deixa ela no seu processo natural. Ela vai florindo, ela vai abrindo, ela vai surgindo. Então, a educação deveria respeitar o processo. O processo de ser criança, ser jovem, ser adolescente, para que ele chegasse à construção de um adulto mais seguro, um adulto mais crítico, um adulto que consegue ter opiniões próprias, um adulto que não está com 40 anos, mas chorando e reclamando: meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, não sei isso, não sei aquilo. E um exemplo muito interessante, esses dias o filho chegou e falou assim: nossa, eu estou muito cansado. Eu nunca vi ninguém que trabalhasse tanto quanto eu. A mãe ouviu perto e disse assim: seu pai. Seu pai trabalhava assim, trabalhava assado. Aí ele parou e falou: e meu pai ainda tinha 2 filhos, eu não tenho nenhum. Então, assim, você percebe que não tem aquele processo de olhar para trás também e reconhecer. Acha que o dele é tudo mais difícil, tudo mais pesado, porque não tem um processo de reflexão aí. Exatamente. Bom, a Nilva Barbosa, de Londrina, e falou, né, que agradeceu, né, a mim, a Eliana, achou incrível, né, o programa hoje. Obrigada, né, e deu parabéns para a equipe organizadora do programa, viu, Cláudio? Cláudio é o nosso cara aqui, é o cara. E aí, então, Eliana, muito obrigada, viu, Nilva, por você estar participando. E é muito gratificante a gente saber que tem pessoas aí que tá, né, com essa atenção toda. Nosso programa é para atingir o coraçãozinho dessas pessoas. Então, professora Eliana, vou falar um pouco do que me
do que me é sabido, né? O que eu tenho mais experiência, que é do atendimento fraterno, né? O atendimento fraterno, ele traz para a pessoa, através do diálogo, pautado nos conceitos espíritas, pautado no conhecimento todo que a espiritualidade traz para a gente, dá para essas pessoas, através do diálogo, esse suporte de compreensão, através do consolo, do esclarecimento, né? Sempre lembrando Jesus como nosso orientador, que é a base, né, da nossa orientação. Então, as pessoas acabam buscando, através do atendimento fraterno, essa essência e entendendo os seus dilemas, as suas dificuldades, que os distanciam dessa essência. E retomando, então, a caminhada, reorientando os passos, né? Esse é o trabalho do atendimento fraterno. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco de outras terapias que também podem ajudar as pessoas nessa autoidentificação. Tem uma terapia que eu gosto muito, que é da Louise Hay, que é um trabalho de auto-amor. Ame-se e cure sua vida. E ela traz muito, ela diz que quando nós aprendemos a nos amar de forma verdadeira, quando nós aprendemos a mudar o nosso padrão de pensamento, os pensamentos criam a nossa realidade. Sim. Então, se eu vibro, se eu penso, se eu tenho afirmações positivas, então eu consigo ter um olhar diferente, eu mudo a energia de tudo em mim e de todos aqueles que estão à minha volta, e a gente tem uma vida mais plena, com mais sabedoria, com mais compreensão. Então essa é uma das terapias que é de reflexão, tem ela já em retiros. Por isso que é importante participar de retiros, participar de palestras, vir ao centro, participar de um podcast, ouvir, perguntar, ser uma pessoa inquieta. A inquietude é que nos leva à vontade de querer. Ela até, a Joana de Ângelo fala aqui da vontade, da força da vontade. Sim. Querer é o primeiro passo. Então, terapias de auto-amor, meditação. Você parar um pouquinho, sair do barulho, da correria. E muitas vezes as pessoas acham que meditar é você ficar levitando. Então, assim, não. É você colocar uma música, ficar você com você mesmo. Ficar você com você mesmo. Então, a gente tem tantos canais. Você colocar no Google, escutar a sua própria respiração. Imaginar que alguma luz divina desce sobre você e vai iluminando, inspirando. Então, é você conectando com você mesmo. Sim. O dia a dia, o trabalho, a correria faz você se perder nesse emaranhado. E você se desconecta de você mesmo e da espiritualidade. Sim. Então, também um outro passo, né? A gente tem também terapias como Reiki, que são energias, imposição de energias. Energias que olham para os nossos chakras, para a gente ver. Então, uma pessoa muito agressiva, síndrome do pensamento acelerado. Então, se recebe uma energia de amor por alguém que está ali impondo energias de luz, de amor, ela centraliza, ela se reequilibra, ela dorme melhor. Né? Nós temos terapias como Koni, hindu, também, que ajuda a harmonizar os chakras. Essa eu não conhecia. Temos as constelações sistêmicas familiares que nos ajudam a ir perceber com que eu estou emaranhado, ou vamos dizer assim, com que eu estou me identificando com a minha ancestralidade. Então, por que determinados padrões se repetem em todas as famílias, ou na minha família se repete esse padrão. Então, olhar para ver como que eu estou preso à energia da minha ancestralidade. Então, é muito comum a gente ver, quando você percebe uma situação, não, mas com a minha mãe foi desse jeito, com a minha avó foi desse jeito. E aí, o que a gente faz para refletir sobre isso? Fazer essa avaliação, né, essa análise. Então, assim, os trabalhos da psicologia, das terapias ocupacionais, das terapias holísticas, nós chamamos isso de trabalhos holísticos, né? Boas leituras, bons ambientes, boas músicas fazem parte de terapias. Sim. Por quê? Imagine você, Fabi, um ambiente, todo mundo assim, bebendo, aquele povo conversando alto, a energia vai ficando agressiva, as pessoas vão ficando irritadas. Não é algo que acalma. Não é algo que acalma. Então, se você está num processo de autoidentificação, de autoconhecimento, de buscar
Então você precisa procurar ambientes mais tranquilos. Como até no texto do Joana de Ângela, ela fala momentos em que você caminha descalço pelo chão, pegar a energia da terra, você perceber a grandeza do sol, a energia da luz, a energia da água, hidratar-se muito bem. Então, nós temos assim, uma infinidade de terapias que nos ajudam a voltar ao centro, que é a nossa essência, estar com a gente mesmo e procurar estar bem. Porque eu só estou bem com o outro quando eu estou bem comigo mesmo. E volta e meia, independente da situação, é para lá que a gente vai ter que voltar. Isso. Né? Nosso tempo está esgotado, infelizmente, né? Precisava de uns 3 podcasts, como eu disse, para a gente esgotar tanta informação e toda essa entrega sua, né? Para nos ajudar. A gente gostaria que tivesse mais tempo para isso, mas, assim, de toda forma, é uma gratidão muito grande, né? Você é muito especial para nós do Espiritismo, para nós, como comunidade. Você é uma pessoa muito especial aqui em Jataí. Muito obrigada, eu fico muito feliz, muito honrada. E é uma honra, sempre que eu puder, que eu estiver em Jataí, eu estou aqui à disposição de vocês. Certinho. Vamos para a nossa prece final? Vamos. E obrigada por me permitir, né, fazer esse momento de prece especial. Quero de forma especial, carinhosa, agradecer a espiritualidade amiga que se fez presente neste momento. Agradecer ao Cláudio, toda a equipe que organiza esses aparelhos, esses equipamentos, a Fabi pelo convite e você que nos ouve nesse momento. Queremos um sentimento de amor e gratidão muito grande, porque a cada dia, a cada despertar, Deus nos dá mais uma oportunidade e que nós saibamos dar o nosso melhor. E que esse dar o nosso melhor comece olhando para a gente mesmo. E que a luz divina, espiritualidade amiga presente aqui neste momento, visite cada um de nós em seus lares, em suas casas, levando luz, paz, harmonia e principalmente sabedoria e inspiração divina para conduzir os nossos dias até o momento em que Deus permitir que estejamos aqui, mas que sejamos instrumentos de luz onde quer que nós estejamos. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Tchau, né, Cláudia?